Meu dia, hein? Que é isso? Lulão? Lulão da massa? Da Preyson. 30 anos sem participar de política. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. E as fantasias estão agora tentando mais uma vez enganar o povo. E 30 anos sem participar. É exatamente isso. Concordo com o Lula. Deixa eu falar uma coisa. Eu coloquei um... O que é a próxima? Deixa eu ver. Eu coloquei um vídeo do Pedro Cardoso na pauta. Coloca agora aí. Isso. Põe esse vídeo do Pedro Cardoso, que isso tem muito a ver com o espírito desse governo. Eu tava hoje, de manhã, né, dando scrolling, e aí eu caí nesse vídeo, né? De quem? De quem? Do ICL do Eduardo Moreira, do banqueiro Eduardo Moreira, do Felipe Neto, dos chefes do Jones Manuel. Essa revolução da classe trabalhadora vai acabar com esses fascistóides, nós histórias do caralho. Estes caras entrevistaram o lixo do Pedro Cardoso e o senhor Pedro Cardoso, né, Agostinho Carrara, que ganhou muito dinheiro através do capitalismo da Globo, né? Que é playboy, já falou várias vezes que nasceu numa família que tinha 5 empregados, já falou várias vezes que é um privilegiado, já falou muita besteira por aí, resolveu explicar por que ele é de esquerda. Pedro Cardoso, explica pra mim, você que é um homem bom, você que é um homem maravilhoso, né? Por que você é de esquerda? Vamos ver o que ele falou? Vambora. Ser de esquerda, no fundo, é considerar que há certos bens da humanidade que são inevitavelmente coletivos. O saber, Pausa por aqui. exemplo. Quem é que descobriu... Pausa aqui. Isso não é verdade, tá? Ser de esquerda é essencialmente acreditar num planejamento super centralizado, inclusive, dentre as tomadas de decisão que esse supergrupo poderoso vai tomar, tem a distribuição dos recursos. Então não é necessariamente você olhar um rio e falar assim, o rio não é para uma pessoa, o rio é para todos, logo sou de esquerda. Não, Pedro Cardoso, não. Você ser de esquerda é você olhar um rio e falar assim, tem que ter um super tirano, um super grupo muito poderoso que vai decidir o que as pessoas vão fazer com a água desse rio. É isso. Ser de esquerda, essencialmente, é isso. Mas vamos lá. Toda essa matemática que a gente aprende na escola. A história. Quantos historiadores trabalharam para a gente hoje ter livros de história? A literatura. A quem pertence esse saber? A quem pode pagar por ele? Não. Esse é um saber que pertence à totalidade da humanidade. Não pode uma pessoa nascer rica, como me aconteceu, e aí eu ter a oportunidade de estudar, e o garoto que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu, no mesmo lugar, mas numa família que é herdeira da escravidão brasileira, e aí ele não tem direito ao saber aqui. Da escola particular. É verdade, Pedro Cardoso. Então, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, você parte de uma falsa premissa, né? Que existe um paradoxo na humanidade, que é o seguinte. Quando a humanidade consegue um novo recurso, para quem é este novo recurso? Eu vou dar um exemplo de um paradoxo que nós vivemos em todos os lugares do mundo, tá? Inclusive no Brasil. A medicina é algo que avança cada dia mais. Né? Então, por exemplo, se há 200 anos atrás você tivesse uma dor de cabeça, você não tinha uma aspirina para você tomar. Né? E se alguém tivesse essa aspirina, você pode ter certeza que somente um rei ou um imperador teria direito a tomar isso daí. Tá? Hoje você vai no posto de saúde e você pega uma aspirina de graça. O fato é o seguinte, toda hora que você expande a fronteira do conhecimento, tá? Isso tem um custo gigantesco. E aí você precisa planejar como é que você vai fazer para distribuir isso entre as pessoas. Então, isso é uma coordenação que ela não é fácil, ela não é rápida, ela não é instantânea. O que eu estou dizendo é, você não pode simplesmente vir com um discurso bonitinho e falar assim, não, todo o conhecimento da humanidade é para toda a humanidade. Não, não é, cara. Não, não é. Porque se você precisa de alguém que vai dedicar sua vida, vai dedicar recursos para expandir a fronteira do conhecimento, essa pessoa não vai querer simplesmente distribuir isso de graça para todo mundo. Algumas pessoas sim. Algumas pessoas não. Né? A humanidade já se provou que quando você dá razões capitalistas para essa pessoa expandir ali, dedicar sua vida para expandir a fronteira do conhecimento, você tem mais eficiência nisso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que é o seguinte, cara. Vamos lá, eu entendo que educação é para todo mundo. Como você faz para justificar que hoje, por exemplo, um aluno da escola pública, ele custa mais para os bens públicos, para os cofres públicos, do que um aluno da educação privada que custa menos, se você der um voucher para ele, por exemplo.
né? Então, a lógica do que você propõe, ela é menos eficiente. Ela entrega menos educação para menos pessoas. Então, só não faz sentido o que você está falando. Você está fazendo, mais uma vez, você está fazendo um exercício retórico, você está trazendo uma frase que é bonitinha, mas que no fundo não faz o menor sentido. Né? Eu não sei, inclusive, se eu posso refutar o Pedro Cardoso, porque como ele é um homem negro, né, segundo ele próprio, né, não sei se ele pode chamar isso de racismo. Né? Mas enfim, vamos lá. Dê like. Quem tem direito a ficar vivo? Quem pode pagar pelo hospital? Agora, eu quero voar de asa delta. Problema teu, trabalha e compra uma asa delta. Nem todo mundo tem o direito a voar de asa delta. Agora, todo mundo tem direito a uma escola, todo mundo tem direito a uma rua para andar, né, a um hospital para ir, a um teto para morar. Como é que pode alguém nascer e não ter uma casa? Pausa então, aqui. ser de esquerda, na minha... Então vamos lá, meu querido. Como é que pode alguém nascer e não ter uma casa? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, por exemplo, né, os países em que o seu sistema de esquerda foi mais aplicado, porque talvez, então, é a bondade das pessoas que vai fazer com que isso aconteça. Como é que está a questão, né, de educação, saúde pública, moradia em Cuba? Tá tudo maravilhoso? É um velho clichê. Então por que as pessoas estão saindo de lá? Por que o cara se arrisca a morrer no oceano para sair de lá? Eu não tô entendendo, cara. Eu não tô entendendo. Quando a União Soviética ainda existia, as pessoas tinham direito a morar, estudar e serem tratadas... Não, cara. As pessoas não tinham nenhum direito de comer. Eles coletivizaram a fazenda, o plantio e matavam essas pessoas de fome. Então só não faz sentido. Volta um pouquinho que ele vai falar uma frase importante agora. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mais um pouquinho, um pouquinho. Vai lá, dá play. Como é que pode alguém nascer e não ter uma casa? Então, ser de esquerda, na minha opinião, é lutar pelo equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Pausa Ser de aqui. direita, ser de... Isso aqui eu vou te falar, Pedro Cardoso, é uma coisa tão infantil, que é como se eu falasse assim, ó. Ser de esquerda é lutar pelo bem comum, Tá bom. Então, ser de direita, eu vou te falar, é se preocupar em construir a casa que você quer distribuir. Já que é pra gente reduzir tudo a clichês e frases de efeito e coisas que não tem a ver com a realidade, então ser de direita é pensar em prover a casa, o conhecimento, a medicina, o hospital, que você, né, esquerdinha caviar, vai querer distribuir para as pessoas. É isso? Vai lá. Dentro é achar que o bem comum não tem valor, que nada é comum, que tudo é uma questão apenas particular da pessoa conseguir por ela mesma. Como é que uma criança consegue por ela mesma uma boa escola? Nós temos que dar para ela. E o preço disso qual é? É pagar impostos justamente e que esses impostos sejam administrados honestamente. O fato dos impostos não serem administrados honestamente não pode desmerecer o fato de que temos que pagar impostos para que existam bens públicos. Ser de esquerda, no fundo, a sua frase final faz sentido, Pedro Cardoso. O fato é o seguinte, cara. O problema não é só pagar imposto e administrar esses impostos. Quem dera o problema fosse esse, né? Geralmente, quando você tem acúmulo de poder, que é o que a esquerda defende, você tem abuso desse poder. Então, por exemplo, o problema da Venezuela não é só que as pessoas estão pagando muito imposto, não é tipo assim, as pessoas estão pagando muito imposto para todo mundo ter saúde, que absurdo. Não é isso. O problema da Venezuela é que o autoritarismo do ditador Nicolás Maduro impede as pessoas terem liberdade de pensamento, por exemplo. A mesma coisa em Cuba, a mesma coisa na Coreia do Norte, a mesma coisa na União Soviética e assim por diante. São os velhos clichês. Né? São os velhos clichês. Então, em nome dessa sua ideologia retardada, né? Não, ser de esquerda é querer que todo mundo tenha acesso à educação e saúde. Você justifica o autoritarismo. Né? O que é uma coisa ridícula, cara. Porque você passou a sua vida inteira, né, inclusive no início da sua carreira, fazendo papéis e lutando contra, na época, aquilo que você chama de ditadura militar, né, que eu também chamo, que era um absurdo. Né. Enfim, começamos de Pedro Cardoso, não é mesmo?